A gente começa o jornal falando de uma proposta polêmica em tramitação na Câmara, a unificação das polícias. Hoje, as duas esferas de combate ao crime estão ligadas aos governos estaduais, mas com missões diferentes. A civil atua na repressão e investigação de crimes, já a militar na prevenção de crimes e preservação da ordem pública. A comissão especial que analisa o assunto está percorrendo o país para discutir o tema e chega hoje a Teresina, no Piauí, para ouvir especialistas sobre a proposta que enfrenta resistências nas duas corporações. E a gente conversa agora ao vivo, por telefone, com o parlamentar que sugeriu o debate que acontece logo mais à tarde em Teresina. Olá, bom dia, deputado Silas Freire. Vamos começar então explicando de onde surgiu essa iniciativa de unificação das polícias. Há muito tempo já ela tramita aqui na casa? Não tem dúvida. Bom dia, telespectadores da TV Câmara. Sem dúvida nenhuma, é um debate assíduo. Inicialmente, ainda presidente, se Deus quiser, vai ser cassado Eduardo Cunha no próximo mês, instituiu uma comissão especial para discussão primeiro do tema unificação de polícias, que é o que tramita com mais velocidade na casa, que seria a unificação das duas polícias. Há, como você falou, resistência nas duas polícias, tanto na civil como na militar. Por isso, o presidente da comissão especial, o delegado Edson Moreira, do PR de Minas Gerais, resolveu percorrer o país e nós trouxemos a Teresina porque aqui estaremos atendendo a essas duas forças de segurança pública, tanto no âmbito do Maranhão como no Piauí, pela nossa localização. Então, hoje, a partir das 14 horas, no plenarinho da Assembleia, terão a oportunidade de expor as suas posições militares, civis, e com uma inovação que nós estamos fazendo nesse encontro de Teresina. Eu, como propositor e como organizador da plenária, eu convidei também alguns órgãos como a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, que nessa unificação elas não entram em debate, mas nós gostaríamos de ver a visão delas, porque fazem parte de um complexo de segurança. Além disso, nós vamos ouvir o Ministério Público, a Associação do Ministério Público, e vamos ouvir também os magistrados, que são duas instituições que se dizem e que vê e que observam dificuldades quando essas polícias agem de forma separada. Então tenho certeza que será um encontro muito proveitoso, onde a relatoria desta comissão, o deputado Vinícius Carvalho e o deputado Edson Moreira, presidente, terão a oportunidade de ouvir várias opiniões de juristas, de policiais, de ex-policiais, da sociedade representada por deputados militares, por deputados delegados estaduais, por vereadores militares, por vereadores da Polícia Civil. Enfim, será muito proveitoso. Levando em conta que essa é a discussão da unificação de polícias, que mais tarde virá a discussão da polícia de circo completo, que é uma coisa mais, digamos assim, a olho nu, percebe-se ser mais fácil para os estados. A unificação está sendo discutida, na minha modesta opinião. Ela tem algumas dificuldades no poder de manter essa unificação, no poder de desmilitarizar a polícia ostensiva, que na verdade é uma polícia com um efetivo maior. Tudo isso pode trazer dificuldades. Mas a discussão agora é em torno da unificação das polícias. E nessa discussão não deixa de nascer, de semear o círculo completo. Por isso é importante exaurirmos a discussão da unificação de polícias, para depois nós fazermos do círculo completo, para que não haja uma competição nas discussões, para que nós possamos exaurir a discussão dentro do modelo de unificação e depois partirmos para a unificação. Acho que, para o círculo completo, eu acho que a Câmara está agindo de forma correta, de forma prudente. Nós estamos vivendo um recesso branco devido às eleições, mas a Câmara não para. Aí está de parabéns a comissão especial por estar movimentando isso e ouvindo tanto. Nós vamos ouvir também a comunidade. A comunidade terá, através de associações comunitárias, de conselhos de segurança pública, de dar a sua opinião. Vai ser muito proveitoso. Pois não. Deputado, o senhor considera então a unificação um passo anterior antes da adoção do ciclo completo? E para os defensores dessas duas iniciativas, quais seriam as grandes vantagens de ter então as polícias trabalhando juntas ou como uma única corporação? Olha, deixa eu falar. Trabalhando junto, isso é um pensamento único.
tanto quem defende a unificação como quem defende o ciclo completo. Agora, a unificação tem suas dificuldades, como também o ciclo completo tem. Mas o ciclo completo tem mostrado em outros países que tem dado mais certo, porque se escolhe uma polícia de círculo completo, né, e elas atuam em conjunto. Né? Não há uma desmilitarização, não há uma destruição de ordem de polícias. Isso ficaria mais difícil, haveria uma resistência bem maior entre a polícia de maior efetivo, que é a ostensiva, que é a militar. Então nós vamos discutir a unificação e quem sabe na própria unificação podem surgir pontos inovadores no modelo brasileiro que possam contemplar aqueles defensores do ciclo completo. Mas eu acho que a Câmara faz corretamente, ela exaure primeiro o modelo de unificação, as discussões, para depois partir para uma segunda discussão, que seria de ciclo completo. O que se observa é que há uma divisão completa nas duas polícias de opiniões. Na militar há quem queira unificação, mas uma grande maioria defende o ciclo completo. Na civil há uma grande maioria que defende a unificação, mas há também uma pequena parte que defende o ciclo completo. E só a discussão num país democrático como o nosso pode chegar a um denominador comum. Exatamente, deputado. Então, boa discussão para o senhor hoje à tarde na audiência pública aí em Teresina. Muito obrigada por participar aqui com a gente. Foi não. 10 anos depois de entrar em vigor, a Lei Maria da Penha é considerado o mais importante marco legal no combate à violência contra a mulher no Brasil. Mas parlamentares e representantes da sociedade lutam por mudanças que tornem a legislação ainda mais eficiente. Elas são maioria no Brasil, correspondem a mais de 50% da população. Estão crescendo no mercado de trabalho e sustentam sozinhas 37% das famílias brasileiras. Apesar disso, o número de casos registrados de violência contra as mulheres é alto. Foram cerca de 63 mil denúncias só em 2015. Mas por que um número tão alto? Eu não tenho dúvida que a origem, a fonte da violência é porque o homem ainda vê a mulher como um ser inferior a ele. Essa terapeuta familiar, que pediu para não ser identificada, conta um dos casos que presenciou. Ela veio ao consultório escondida do marido. Por algum motivo ele descobriu. E na porta do consultório ele agarra ela no braço com muita violência. Ela é gestante, ela devia estar com 7, 8 meses, porque a barriga era bem evidente. E com muita violência tenta tirar do consultório e nós chamamos o segurança dessa instituição hospitalar. Há 30 anos foram criadas as Delegacias das Mulheres. Um dos objetivos era receber vítimas de violências físicas e sexuais cometidas por desconhecidos. Mas os casos mais comuns eram os das mulheres vítimas dos próprios familiares. Pela frequência de casos assim, em 2006 o Brasil criou a Lei Maria da Penha, nome real e caso real. Maria da Penha Maia Fernandes foi vítima de violência doméstica durante 23 anos. Sofreu 2 tentativas de assassinato e em uma delas ficou paraplégica. Depois de 19 anos de luta na justiça, seu marido foi punido. E o maior desafio foi mostrar para a sociedade que o ambiente doméstico e familiar, ele não era mais recluso a 4 paredes. Se estiverem acontecendo crime, nós do poder público podemos entrar naquele ambiente doméstico e familiar. Então hoje, segredo de casa não é mais só de barata, hoje em briga de marido e mulher nós temos que entrar sim. A lei trouxe as seguintes mudanças. O atendimento passou a ser realizado por juizados especializados em violência doméstica contra a família. Passou a existir a possibilidade de prisão preventiva ou em flagrante do suspeito. Esse tipo de violência passou a aumentar a pena pela agressão cometida. Antes, a mulher poderia desistir da denúncia na delegacia. Agora, só perante o juiz. O juiz pode proibir o agressor de manter contato com a vítima e seus familiares. É prevista assistência para as mulheres retomarem a vida. E foi criado o Disque 180 para receber denúncias. A deputada Jandira Fegali foi a relatora do projeto na Câmara e comemora algumas das conquistas permitidas pela lei. Nesse período, nós já conseguimos salvar 300 mil vidas, 90 mil prisões em flagrante.
Só no meu estado do Rio de Janeiro já são 20 mil condenações. Apesar dos avanços da Lei Maria da Penha, o número de casos de violência contra a mulher é alto. A cada 7 minutos, uma mulher é agredida no Brasil. Ainda há muito que mudar para essa lei valer totalmente. E esse é o objetivo da Câmara e do Senado. A deputada Gorete Pereira sugere algumas alterações na lei. As medidas protetivas que hoje são dadas através do juiz, do setor jurídico, nós queremos trazê-las para os delegados e as delegadas, porque é quem a mulher encontra primeiro. Nós precisamos aprovar também cirurgias reparadoras para pessoas que sofrem agressões, principalmente no rosto, porque essas mulheres ficam sendo humilhadas e com problemas enormes psicológicos de depressão, chegando até suicídio. A promotora de justiça Liz Eliane Mendes acredita que a lei facilitou a caminhada para a diminuição da violência contra a mulher. E isso não muda, infelizmente, em 10 anos. Então, precisaremos de muitos 10 anos, de muitas décadas, para realmente transformar o olhar da sociedade em relação à mulher, valorizando todas as suas potencialidades e eliminando as formas de violência a que as mulheres são submetidas. Deputados da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle estiveram em Campinas, no interior de São Paulo. Eles vistoriaram as obras do Laboratório Nacional de Luz Síncroton, um centro de pesquisa pioneiro no Hemisfério Sul. O presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, deputado Léo de Brito, e o deputado Ciba Machado vistoriaram as obras do Laboratório Nacional de Luz Síncroton, o primeiro laboratório do Hemisfério Sul de alta tecnologia para pesquisas em física, biologia estrutural e nanotecnologia. Com 40 estações experimentais instaladas em um prédio de 68 mil metros quadrados, o LNLS vai ser equipado com um acelerador de partículas e laboratórios de última geração. O projeto é financiado com recursos do Ministério da Ciência e Tecnologia. As experiências que serão realizadas aqui vão municiar pesquisas em diversas áreas do conhecimento, como saúde, agricultura e exploração do petróleo. A Comissão de Desenvolvimento Econômico da Câmara aprovou uma proposta que permite a participação em licitações públicas de microempresas e empresas de pequeno porte que tenham pendências fiscais questionadas na Justiça. O projeto de lei complementar modifica o Estatuto da Micro e Pequena Empresa, que considera irregularidades, pendências fiscais questionadas na Justiça. Segundo a proposta, em tramitação na Câmara, ações judiciais que cobram o pagamento de tributos dessas empresas não serão mais impedimento para a participação delas em processos públicos de licitação. São empresas que, por alguma razão, a dificuldade que passam, a crise das empresas, a quebradeira das empresas hoje, eles não conseguem pagar alguns tributos. Então, eles têm débitos com tributos, né? Pagam o empregado, mas não conseguem pagar todos os impostos que devem. E essas empresas estão alijadas de participar do processo de licitação. O que nós queremos? Que eles possam participar do processo de licitação, desde que esses tributos que eles estão devendo ainda não tenham uma decisão transitada em julgado, né? Então, todos eles, na medida do possível, eles vão pagar esses tributos. Então, o que a gente quer? Que eles possam participar. Hoje, o Brasil precisa gerar emprego, eu não posso quebrar a empresa. O micro e pequeno empresário é aquela empresa familiar, aquela empresa de dois companheiros que fizeram, dois amigos que fizeram uma empresa e deu certo, e estão passando por dificuldades. E muitas vezes ele tem que fazer uma opção. Paga o salário, paga a energia ou paga o imposto? Se ele entrou na justiça alegando que aquela débito que foi imputado a ele não é devido e não tiver nenhuma condenação, ele vai poder participar nessa licitação para vender. Até por quê? Porque aquela venda pode ajudar ele a pagar esse tributo, o tributo que ele deve. Mas, para este microempresário, a proposta pouco ajuda as micro e pequenas empresas nos processos de licitação. Segundo ele, a maioria delas não tem problemas fiscais. Eu, sinceramente, tenho bastante receio de que essa vai ser uma medida que vai ser realmente eficaz. Até porque grande parte desses débitos eles vêm das corporações grandes. E a parcela de micro e pequenos empreendedores que se aventura a entrar numa licitação já é muito pequena, se comparado às das grandes. Então, talvez existam outras maneiras de se fomentar melhor a participação dessas pequenas empresas para que você tenha um serviço público que realmente distribua, né, a utilização do serviço que ocorre dentro dos cargos públicos para poder fazer uso por pequenas e microempresas.
A proposta aprovada na Comissão de Desenvolvimento Econômico deve ser analisada ainda pela Comissão de Finanças e Tributação e pela Comissão de Constituição e Justiça antes de ir a plenário. Para este tributarista, a proposta deve sofrer modificações, uma vez que ter uma ação na Justiça não configura irregularidade. O problema é a existência da dívida. Micro e pequenas empresas venham participar de processos licitatórios, elas tenham melhores chances de contratação caso tenham algumas pendências de dívidas com o Estado. E a Comissão de Segurança Pública da Câmara aprovou no início deste mês uma proposta que estabelece normas para a utilização de animais domésticos pelas forças policiais. Pelo projeto, os animais domésticos utilizados pelas forças policiais devem ter regime de descanso e de pausas para alimentação durante o serviço. Além disso, regula procedimentos veterinários e de higiene dos canis e nas baias. Constam também regras para a destinação dos animais que não servem mais para o trabalho na polícia. E ainda a exigência de que canis e baias proporcionem conforto higiênico e térmico para os cães e cavalos. O capitão da Polícia Militar, que atua no Batalhão de Policiamento com Cães, destacou a necessidade de haver normas para a lida com os animais. É preciso normas, né? Porque o animal ele não pode ser empregado de uma forma qualquer, né? É preciso haver uma doutrina, é preciso haver um conhecimento técnico sobre as limitações dos animais, né? Quais são as características que eles precisam ter. Então, normas são muito importantes nessa área. O autor do projeto, o deputado Laudívio Carvalho, comentou a motivação da proposta. Um cavalo, um cão, são animais domésticos, mas que servem diretamente na segurança do cidadão quando estão em patrulhamento juntamente com os policiais militares. E por entender que esses animais têm que ser tratados como seres vivos e não como objetos, é que nós criamos esse projeto de lei aqui na casa. A proposta é analisada em caráter conclusivo e ainda deve ser votada pelas comissões de Meio Ambiente e de Constituição e Justiça da Câmara. A Comissão de Viação e Transportes da Câmara debateu propostas que tratam das tarifas de pedágio nas rodovias brasileiras. A intenção é buscar o equilíbrio entre o lucro da concessionária e um preço justo para o motorista. Para o autor do pedido para a realização da audiência, deputado Hugo Leal, o tema precisa ser discutido com profundidade, para que as propostas que tramitam na comissão ofereçam alternativas que garantam bons serviços e rodovias seguras e uma tarifa justa aos usuários. Estamos buscando aqui o que é justo para uma tarifa de pedágio. Não estabelecer um teto, e sim um padrão, e aqui ficou muito claro com todos que falaram, um padrão para que a gente possa devolver à população um bom serviço, com uma tarifa justa e que não onere ainda mais o consumidor. Um dos pontos discutidos durante a audiência pública diz respeito à capacidade de investimento de cada região e a questão dos subsídios. Uma limitação no valor do pedágio limita bastante a possibilidade de você expandir o uso de concessões, porque você teria que ou ter concessões que fossem viáveis ao preço de R$5 ou ter algum tipo de subsídio que na conjuntura atual é muito difícil. Já o procurador Hugo Gueiros trouxe para o debate questões polêmicas, como, por exemplo, o acesso a empréstimos públicos e a consequência disso na cobrança das tarifas pelas concessionárias. Não é justo adotar o mesmo critério em relação às tarifas, em relação ao valor do pedágio, para quem conta e para quem não conta com empréstimos públicos. Então, se o BNDES, por exemplo, financia 90% de uma obra, é bem diferente de financiar 10%, assim como uma situação ainda mais de diferença ainda mais caracterizada se há empréstimo e se não há empréstimo. E outro projeto aprovado pela Comissão de Segurança Pública torna obrigatória a instalação de câmaras de segurança em estacionamentos particulares. O objetivo é reduzir a violência nos arredores de supermercados, condomínios, faculdades e hospitais, além de ajudar a polícia a solucionar os crimes. Pela proposta, esta regra só vale para estacionamentos com mais de 50 vagas e o empresário terá que guardar as imagens por pelo menos 15 dias. O relator da matéria foi o deputado Eduardo Bolsonaro. A gente sabe que estacionamento é um prato cheio para
roubos, furtos, algumas vezes até sequestros relâmpagos. E a gente quer, na verdade, é que essas pessoas sejam identificadas e presas, para que não ocorram com outras pessoas. Então, para isso é que vem o projeto de lei 7911 do deputado Felipe Bournier, para que possa permitir que a polícia investigue e coloque na prisão esses criminosos. Este especialista em segurança elogiou o projeto, mas defendeu que a proposta deveria ser ainda mais rigorosa, exigindo câmeras em estacionamentos com mais de 10 vagas e também obrigando o empresário a guardar por mais tempo as imagens capturadas. Flávio Testa também acredita que a lei deveria ser mais detalhada. Você colocar uma legislação muito abrangente, deixando em aberto, apenas para dar uma satisfação para a sociedade, também não vai resolver. Porque você deixa muito em aberto e depois, na hora de implementar, de regulamentar e colocar em funcionamento, você deixa muitas brechas e aí a coisa não vai funcionar. Pedro Ivo Moésia é sócio de uma empresa que administra 25 estacionamentos em todo o país. Um sistema de câmeras custaria de 15 a 20 mil reais, o que seria um valor alto para o empresário. Ele defende que a segurança deveria ser feita pelo Estado e não pelo empresariado. Essa questão da segurança é uma questão de segurança pública, coisa que não compete para as empresas de estacionamento, porque nenhum funcionário da nossa empresa está autorizado a usar arma, está autorizado a abordar uma pessoa, justamente que compete à polícia fazer esse serviço. A proposta ainda será analisada pelas comissões de Desenvolvimento Econômico e de Constituição e Justiça da Câmara. A Comissão de Legislação Participativa realizou audiência pública para debater as políticas sociais do governo federal de combate às drogas. O foco principal do debate ficou em torno da descriminalização do usuário de drogas. Os convidados realçaram a importância da manutenção dos avanços nas políticas públicas voltadas para a questão, já que o país vive um momento de transição política. Andréa Galassi, coordenadora geral do Centro de Referência sobre Drogas e Vulnerabilidades da Universidade de Brasília, destacou o avanço ocorrido com a mudança de foco. A política de drogas teve, ao longo dos últimos 15 anos, a gente poderia dizer, pequenos avanços no sentido de começar a cuidar da questão focado nas pessoas e não na substância. A gente passou a olhar a pessoa que tem problema com drogas como alguém que precisa de cuidados e não aquela pessoa que precisa ser punida por esse uso. O presidente da Associação Brasileira Multidisciplinar sobre Drogas lembrou que a situação é complexa e a discussão está apenas iniciada. Uma situação extremamente complexa, que é a relação entre drogas e sociedade, quer dizer, a relação das políticas de drogas, de políticas proibicionistas, de guerra às drogas, que motivam a violência. Do outro lado, a questão da relação que as pessoas têm com as drogas, né? Então, é algo que reveste toda essa complexidade que a gente apenas iniciou essa discussão pública. Maurício Fiore, da Plataforma de Políticas sobre Drogas, uma rede de atuação entre organizações, comentou sobre a pesquisa feita por sua rede junto a deputados e senadores para entender o que eles pensam acerca de política de drogas. Nós realizamos uma pesquisa aqui na casa e a gente percebeu que os deputados, eles ainda têm uma visão muito conservadora sobre drogas, mas tem muitas aberturas. Por exemplo, a maior parte deles é a favor da não criminalização do usuário, coisa que a gente não esperava, né? E também a favor, por exemplo, da utilização da maconha para fins terapêuticos medicinais. Já a deputada Érica Cocai realçou a importância de se discutir a descriminalização das drogas. Nós queremos discutir a descriminalização das drogas. Não é possível mais nós permitirmos que tenhamos uma discussão pautada no recrudescimento penal e uma discussão pautada em métodos e em princípios que não têm resolvido os problemas. Não tem resolvido. Então nós temos discussões que que se expressam em projetos nessa casa e que há um temor em discutir. Há que se discutir em nome da vida, em nome de um país onde nós não tenhamos medo de sair nas ruas. A semana está terminando e a expectativa já se volta para segunda-feira, que é a semana de esforço concentrado para as votações no plenário da Câmara. Já na segunda-feira tem sessão extraordinária marcada para concluir a votação do projeto de renegociação da dívida dos estados com a União, com a votação de vários destaques que continuam pendentes. Na terça-feira, os deputados devem começar a analisar as 8 medidas provisórias que trancam a pauta do plenário.
E nessa edição do Câmara com Notícia, você ficou sabendo que deputados querem aperfeiçoar a Lei Maria da Penha, que este mês completa 10 anos de existência. A Comissão de Fiscalização Financeira e Controle visitou em Campinas obras de centro de pesquisa pioneiro no Hemisfério Sul. A Comissão Especial da Câmara está hoje em Teresina, no Piauí, para discutir a unificação das polícias. E essa edição do Câmara com Notícia está chegando ao fim. Nós podemos voltar a qualquer momento durante a nossa programação com mais informações para você. Hoje é sexta-feira, 19 de agosto. Para você um bom dia e um ótimo final de semana. Tchau!